E aí, beleza? Cara, o que foi essa primeira aula da Semana da Consciência Ágil? Muito conteúdo para explodir a cabeça, né? Pois é, fazendo um rápido resumo, a gente viu aqui como a dinâmica do mundo, que tem todo um padrão de normalidade alterado, as definições de normalidade foram alteradas, subiu a régua, isso faz com que as empresas alterem fundamentalmente a forma como elas capturam, desenvolvem e entregam valor para os seus clientes. A gente viu também que os líderes de negócios das empresas, em sua maioria, já entendem o que é agilidade e que não adianta você dar aula sobre conceitos de agilidade para eles. Vocês precisam mostrar valor na prática. Como é que tangibiliza o valor desses conceitos? O terceiro ponto que a gente viu é que eu mostrei 5 fatores críticos mais um bônus sobre tudo aquilo que acontece de maneira muito convencional nas empresas e que você precisa tomar devidos cuidados. E por fim, eu mostrei como fazer um rápido mapeamento de contexto na organização utilizando 2 ferramentas muito simples, o Culture Cards e o MVC Canvas. Muita coisa, né? Pois é, e se não tiver intensidade, não tem transformação. Então vamos para a segunda aula porque ela tá intensa. Bora lá! Nessa aula eu vou mostrar os 4 pilares do evangelista da agilidade e que fique bem claro que o evangelista não é aquele que simplesmente domina um conhecimento sobre alguma coisa. Ele também consegue ter a perspicácia, a sagacidade de utilizar aquele conhecimento da maneira mais apropriada dentro do contexto que está inserido. Isso significa que ele tem que ter conhecimentos, tem que ter habilidades contextuais e ele vai precisar ter atitude para lidar com todos os desafios que no fim das contas são desafios que você vai ter com pessoas. Para isso, o evangelista não fica só no discurso. Ele também precisa ser maker. Ele precisa provar na prática o valor daquilo que ele tanto defende. Mas antes de prosseguirmos, eu quero mostrar para vocês 2 conceitos fundamentais que a gente não abordou lá na primeira aula e que são importantes para a gente entender tudo o que vai acontecer nessa aula 2 aqui, que são a Revolução 4.0 e a Sociedade 5.0. Na primeira, sistemas são desenvolvidos para reduzir operações manuais e mitigar a incidência de erros humanos. Já na Sociedade 5.0, todas essas tecnologias criadas na Revolução 4.0, como Cybersecurity, Big Data, Analytics, tudo isso e tudo que foi criado nesse cerne tecnológico é utilizado a favor da vida humana. A ideia aqui é que toda essa convergência de tecnologias inovadoras seja utilizada a favor da qualidade de vida do ser humano. É uma sociedade centrada no ser humano, onde o equilíbrio econômico aparece a partir da resolução de problemas críticos como mobilidade autônoma, energia inteligente, longevidade, vários outros fatores. E por que eu estou falando isso? Porque me chama muita atenção essa sentença, essa frase. É uma sociedade centrada no ser humano. Quando a gente pensa que uma empresa, o que é uma empresa de sucesso, uma empresa bem-sucedida no século XXI? É uma empresa que entrega valor, é uma empresa que está preocupada com o cliente, é uma empresa centrada no cliente. E quando você pensa em empresa centrada no cliente, não tem como não pensar que isso é uma bela oportunidade de você ser ágil, porque no fim das contas, para você ter uma orientação, uma visão totalmente focada no cliente, você precisa estar próximo dele e adaptar constantemente tudo aquilo que você produz em função do que você colhe de feedback. Então ter proximidade com o cliente, se tornar uma máquina poderosa de experimentação e adaptação constante com loops de feedbacks muito rápidos. Para uma empresa se tornar uma máquina de proximidade com o cliente, de experimentação, ela vai precisar de times que se aproximem de um modelo mental mais próximo de um modelo empreendedor. E o que isso significa, Vitor? Significa que se você quiser, ou se você fizer parte de um time ágil, você precisa desenvolver 4 habilidades fundamentais, que eu chamo de pilares da agilidade, pilares do evangelista da agilidade. E são elas: autenticidade, coragem, antifragilidade e paixão. E eu vou falar sobre cada uma delas agora. O primeiro pilar comportamental do evangelista da agilidade é a autenticidade. Qual é a ideia por trás disso? As pessoas estão de saco cheio das mesmices. Elas não aguentam mais, elas estão cansadas. Imagina agora, o mundo tem um monte de gente produzindo um monte de conteúdo, não tem? Tem. Tem um monte de gente produzindo um monte de conteúdo de qualidade, não tem?
Tem, mas em sua maioria tem um monte de gente repetindo esse conteúdo. Não tem nada novo, não tem novidade, as pessoas ficam só remoendo aquilo que já estava lá. Então quando chega alguém para falar alguma coisa, elas já estão cansadas, já lá vem esse papo de novo, pô. Isso aí é um fator, isso é da sociedade, tá acontecendo isso no mundo. Só que dentro de uma empresa tem outros fatores que contribuem com essa realidade do cansaço, da descrença. Por exemplo, você chega como consultor ou como um profissional contratado para trabalhar numa empresa e a sua missão é torná-la ágil, né? Missão fácil pra caramba, beleza. Aí você chega lá e as pessoas, provavelmente você vai ouvir ou alguém vai te contar diretamente, mas você vai provavelmente perceber e pescar as seguintes frases. Ah, lá vem uma nova tentativa, lá vem alguém tentar de novo. Ah, isso aí não deu certo, isso aí não vai dar certo, já tentaram antes. Qual é a ideia? Provavelmente, aquilo que você vai fazer agora, alguém já tentou fazer, de algum jeito. De algum jeito. E aí pode até não ser sobre agilidade, até por ser um assunto um pouco mais novo. Mas transformações provavelmente culturais, provavelmente a empresa já tentou algo. E quando tenta algo e dá errado, cria esse sentimento, essa descrença. Então é uma energia muito gasta, muito empregada, que não gera progresso. Fica o sentimento do movimento sem progresso. Então, com base nisso, a gente precisa ter autenticidade. Mostrar de forma única aquilo que talvez as pessoas já até conheçam. O segredo está na diferenciação da sua abordagem. Você não pode chegar lá falando de ferramenta, você tem que falar de impacto. Você não pode chegar lá falando de método, você tem que falar de valor a ser gerado a partir daquele método. Eu já falei isso aqui, mas a base para que você crie autenticidade é, será que você não pode gerar reflexão nas pessoas? Você vai precisar desenvolver confiança criativa. Eu preciso que você entenda que resolver problemas complexos vai deixar em algum momento aí de ser um diferencial profissional. Isso vai ser commodity, você vai precisar ter isso. E aí qual é a ideia? Resolver problemas complexos vem de uma capacidade que tu tem de olhar a origem das coisas, a raiz das situações, para que você possa propor alternativas não convencionais. Portanto, talvez não, em grande maioria, você vai precisar experimentar coisas que ainda não foram validadas, propor alternativas que não foram ainda desenvolvidas. Para isso, você precisa ter um outro componente que é a coragem. Mas até antes de chegar na coragem, fechando aqui a autenticidade, tu precisa ser autêntico na forma como você aborda as pessoas, tu precisa ser autêntico na forma como você traz ideias para a mesa, você precisa ser uma pessoa que respira autenticidade. Mas para respirar autenticidade e ser diferente, você vai precisar de um ponto fundamental, que como eu falei, é a coragem. É o nosso segundo ponto. Eu adoro falar de coragem porque é um conceito extremamente fácil de entender, mas normalmente na hora de pôr em prática as pessoas têm dúvida. Repara o seguinte, quando você precisa da coragem é porque normalmente há um outro sentimento que aparece e é ativado simultaneamente. Normalmente é o medo. E o medo é resultado de um pensamento que faz lá uma ponte no futuro. Ele visita lá o futuro entendendo os possíveis cenários. Isso te traz ansiedade, mesmo porque você não sabe se aquele futuro vai acontecer. E outra coisa, o fato de ser cenários possíveis não significa que serão cenários prováveis. Mas como a mente é constantemente estimulada por elementos que conduzem emocionalmente o ser humano a reações, cabe a nós identificar quando isso acontece e escolher alternativas mais coerentes com as nossas estratégias e com o nosso desejo de lidar com as coisas. O medo existe para nos proteger de algo que desconhecemos. E tudo aquilo que a gente desconhece e tem medo, a gente tende a reagir da seguinte forma, lutando ou correndo. E nada disso vai trazer um resultado positivo para as tuas estratégias de transformação. Eu nunca vi um medroso transformar nada. Então você precisa ter consciência desse sentimento, que é o medo, para que ele se torne combustível para a tua coragem e a partir da coragem você seja autêntico. O prefixo de coragem é cor, e cor vem de coração. Não existe transformação sem coragem, não existe transformação sem coração. Sabendo dessa antítese, coragem e medo, você precisa entender que o medo não vai deixar de existir. O medo é fundamental para que a coragem também exista. A ideia aqui é transformar o medo em combustível, em um gatilho para a tua coragem. Afinal de contas, coragem é medo em movimento. Você precisa de coragem para começar o que ninguém começou, para criar o que ninguém viu, para lidar com críticas. E você, quando lidar com críticas, precisa se tornar melhor. Não é simplesmente chega a crítica aqui e ok, tá tudo bem. Não, você precisa melhorar. E é nesse momento que entra o terceiro ponto, o terceiro pilar do evangelismo
evangelista da agilidade, que é a antifragilidade. Esse conceito tem a ver com a sua capacidade de se fortalecer diante do caos, de se apropriar do caos para se tornar melhor. E quando a gente fala de resiliência, a resiliência vai ser um commodity. O que realmente importa daqui para frente é a sua capacidade de melhorar diante das circunstâncias imprevisíveis. E quando você fala de cultura ágil, mudança cultural dentro de uma organização, o que você mais terá é imprevisibilidade. Não existe fórmula, não existe receita de bolo, não existe um guide totalmente pavimentado dizendo é assim que muda a cultura. Isso simplesmente não existe. Não tem um roadmap perfeito de transformação cultural. Cada caso é um caso, você vai lidar com pessoas. E exatamente por isso, você precisa aprender a lidar com frustrações, você precisa aprender a lidar com as críticas, você precisa aprender a lidar com o fracasso. Não significa que você não tem o direito de se frustrar ou de se irritar. Só que quando o sentimento negativo aparecer diante de determinadas circunstâncias, você tem que ser o responsável por identificar que ele está acontecendo e tomar uma decisão. Mudar aquela postura comportamental diante da situação. Você é o único responsável por isso. Você precisa ter consciência do teu momento, do teu sentimento, para tomar uma postura que seja mais estratégica e conectada com o que você acredita e conectada com algo que vai fazer o teu trabalho melhorar. E vai chegar o momento que você vai perceber que ser antifrágil é ser ágil, porque o antifrágil é aquele que se permite ao inesperado e à incerteza em busca de aprendizado. Você vai entender que ser antifrágil na vida é ser ágil no trabalho e vice-versa. E o quarto pilar comportamental do evangelista da agilidade é a paixão. Você está apaixonado pelo que você está fazendo ou pelo que você irá fazer? Se você olhar na história da humanidade, todos aqueles que tiveram legiões de pessoas que acreditavam em seus pensamentos, eles tiveram êxito não apenas por uma fé inabalável naquilo que acreditavam, mas porque tudo aquilo que eles faziam com paixão. Você sabe por que as pessoas vão acompanhar as suas ideias? Não é porque você é o Agile Deus com todas as certificações do planeta, é porque você é apaixonado por isso. As pessoas amam aquelas que fazem as coisas com paixão. E sabe por quê? Porque isso inspira as pessoas. A ideia aqui se conecta muito com o que o pensador, autor Alvin Toffler falou em 1976, há mais de 40 anos, a seguinte frase, dentro de um contexto específico, então vou pegar só um pedacinho. O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, é aquele que não sabe aprender, reaprender e desaprender. Aprender, vamos pensar na nossa realidade agora contextual, mundo corporativo, agilidade, mundo em transição, mundo digital, caótico. Quando a gente pensa no aprender, é aprender sobre tecnologias, sobre novas formas de fazer as coisas, novos processos, novos métodos, novas ferramentas. Reaprender coisas que ficaram no passado, algumas características comportamentais foram deixadas de lado porque a tecnologia de alguma forma tirou isso da gente. Na verdade ela não tirou, você deixou para trás, o ser humano deixou para trás. E desaprender alguns vícios, algumas coisas que não fazem mais sentido, que não cabem no século XXI. E a gente tem que olhar para tudo isso e ter a sabedoria de entender que isso tudo diz respeito a uma evolução natural do ser humano. Você precisa olhar para tudo isso e pensar, cara, será que eu estou alinhado com os parâmetros de desenvolvimento naturais que arrastam multidões, que fazem com que as pessoas se conectem com a minha ideia, com as minhas ideias, com as minhas crenças? No fim das contas, quando você faz algo com paixão, sabe o que você está garantindo? Você está fazendo com que as pessoas conheçam com um maior nível de profundidade e pureza aquilo que você acredita, e aquilo que você acredita é aquilo que você naturalmente quer que as outras pessoas façam parte. Isso é da natureza humana. Então faça com paixão. Deposita toda a energia que você tem naquilo que você acredita, porque só assim você vai conseguir capturar a atenção, que é um dos ativos mais concorridos, não apenas para os clientes, mas para você, dentro da empresa que quer protagonizar uma transformação, uma mudança de cultura. Pois é, não é fácil, mas é possível. Tenha coragem para ser autêntico, autêntica, faça as coisas com muita paixão, e quando você se irritar ou se frustrar porque alguma coisa não saiu do jeito que você esperava, fique mais forte, seja antifrágil. E aí, curtiu essa aula? Eu quero saber se isso está fazendo sentido para você. Então me manda e-mail, manda mensagem, compartilha nas redes sociais, entra no meu grupo do WhatsApp. Afinal, é lá onde eu compartilho alguns drops, alguns insights sobre agilidade, derivados da Semana da Consciência Ágil. E também é lá no meu grupo do WhatsApp, que eu já te mandei o link por e-mail, onde eu compartilho as ferramentas que eu tenho apresentado em cada aula. E eu quero ver
cada um de vocês na terceira e última aula da Semana da Consciência Ágil. A gente se vê. Tchau!